Seção 1, subseção 2, unidade 1. Apresentando o quadro de ações da cidade circular. Nesta unidade, você conhecerá o quadro de ações da cidade circular e seus objetivos. Nós iremos passar pelas estratégias do 5R do quadro, bem como pelas suas 15 ações. Vamos começar. Como discutimos nas unidades anteriores, uma cidade circular é aquela que promove uma transição justa de uma economia linear para uma economia circular, a fim de encerrar o ciclo extrair, produzir, desperdiçar. Os conceitos do quadro de ações da cidade circular foram desenvolvidos pelo ICLEI, Circle Economy, Metabolic e a Fundação Ellen MacArthur para apresentar às cidades uma série de estratégias e ações disponíveis para elas enquanto trabalham para o desenvolvimento circular no nível local. As cidades possuem uma variedade de funções importantes, desde a prestação de serviços públicos até a cooperação com as partes interessadas locais. O quadro de ações reconhece e reflete essa diversidade de funções e incentiva os governos locais e regionais a serem ativos em cada etapa de sua jornada. Ele os apoia à medida que expandem seus conhecimentos sobre a economia circular local. Isso os ajuda a adotar ações circulares além de soluções simples de end of the pipe, como a reciclagem. E isso permite identificar as práticas circulares existentes em suas jurisdições. O quadro de ações também enfatiza a importância da colaboração e incentiva as cidades a se envolverem com as partes interessadas relevantes para identificar intervenções circulares e aprender com outras cidades. Porque o quadro de ações da cidade circular se concentra especificamente no nível local. Embora muitas diretrizes de políticas de economia circular sejam determinadas em níveis mais altos de governo, a implementação de ações circulares deve necessariamente ocorrer no local, em territórios geograficamente específicos e delimitados administrativamente. Dado que a maioria da população global agora vive nas cidades e que a maior parte das atividades econômicas e do consumo estão concentradas aqui, os governos locais ocupam uma posição única para implementar e acelerar o desenvolvimento circular. No entanto, os servidores da cidade precisam de apoio e orientação para fazer uma mudança circular. O quadro de ações da cidade circular os ajuda nesse processo, apresentando uma série de estratégias e ações disponíveis para promover o desenvolvimento circular local. A estrutura é baseada em ações e fornece direções estratégicas concretas, ao mesmo tempo em que mostra quais resultados podem ser alcançados por meio de cada estratégia. Pode ser utilizado por qualquer cidade em qualquer estágio de sua transição circular. Agora que apresentamos o quadro de ações, vamos obter uma visão geral das estratégias dos 5R. A primeira das 5 estratégias R é repensar. O objetivo é redesenhar o sistema econômico, desincentivando o atual modelo linear em favor de uma abordagem mais circular e sustentável. As 3 ações do repensar são eliminar os incentivos lineares, estabelecendo metas e incentivando a circularidade, apoiar sistemas de circuito fechado e sinergias intersetoriais, garantindo a reutilização de resíduos e subprodutos setoriais, e permitir estilos de vida sustentáveis. A segunda estratégia R é regenerar. Um dos objetivos da economia circular é dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Incluir considerações ecológicas é, portanto, a chave para uma transição circular. As 3 ações de regenerar focam em garantir a vitalidade ecológica, econômica e social das cidades. A primeira ação é proteger e restaurar os ecossistemas locais. A segunda para promover soluções inspiradas e apoiadas pela natureza. E o terceiro para priorizar o uso de recursos renováveis. Reduzir, a terceira estratégia do quadro de ações da cidade circular, prega o fazer melhor com menos. Suas 3 ações visam ajudar as cidades a atender suas necessidades e as de suas populações, da maneira mais eficiente possível em termos de recursos. Primeiro, a infraestrutura e os ambientes construídos devem ser projetados tendo em mente a eficiência de recursos. Em segundo lugar, negócios circulares e eficientes em recursos e iniciativas não públicas devem ser apoiados. Por fim, economias locais e de baixo impacto precisam ser favorecidas e apoiadas. Uma vez considerados repensar, regenerar e reduzir, as cidades podem procurar reutilizar, aproveitar ao máximo os materiais, produtos e serviços existentes e estender sua vida útil pode reduzir a demanda por novos produtos e serviços. A primeira ação que as cidades podem tomar é projetar e regulamentar infraestrutura e produtos para uso prolongado. Isso incentiva os fabricantes a criar produtos feitos para durar e evitar a obsolescência planejada. Em segundo lugar, eles podem facilitar mercados de segunda mão, bem como plataformas de compartilhamento e troca.
Em terceiro lugar, eles podem apoiar a reutilização, reparo e manutenção dos recursos existentes para mantê-los em uso por mais tempo. A última das estratégias dos 5R é recuperar. Os recursos que não podem ser reaproveitados ainda podem ser recuperados, garantindo a não perda de valor e evitando a geração de resíduos. As ações que as cidades podem realizar incluem projetar e regulamentar sistemas de separação e recuperação de recursos, recolha e triagem de resíduos para facilitar a sua valorização, e processamento de resíduos para garantir que eles reingressem nos ciclos de fabricação com o maior valor possível. Aqui você vê uma tabela de visão geral das estratégias dos 5R e suas ações vinculadas. Enquanto cada uma das estratégias dos 5R ajuda a reter valor nos sistemas urbanos, aquelas do lado esquerdo da tabela, repensar e regenerar, oferecem pontos de alavancagem mais altos para a transição do sistema linear para o circular, pois abordam aspectos do sistema econômico atual que travam cidades em um modelo linear. Por exemplo, em repensar, você pode ver a ação eliminar incentivos lineares e estabelecer metas e incentivos para a circularidade. Os incentivos lineares atuais dificultam o incentivo ao comportamento circular. Por exemplo, se uma empresa não tem obrigação legal de tratar e reciclar seu esgoto e pode descartá-lo livremente em corpos d'água locais, sem ser penalizada, provavelmente fará isso, apesar dos impactos ambientais negativos nos ecossistemas locais e nos usuários de água jusante. Por quê? Porque os custos e esforços necessários para tratar e reciclar adequadamente o esgoto podem ser significativamente maiores. Portanto, incentivos circulares precisam ser oferecidos para reduzir os custos e esforços envolvidos. Agora, se olharmos para as estratégias R do lado direito, elas oferecem pontos de alavancagem mais baixos para a mudança do sistema, mas são mais facilmente implementáveis, pois podem ser incorporadas com pouco esforço às práticas existentes. Por exemplo, a segunda ação em recuperar, recolher e separar resíduos para facilitar a valorização. Basear-se-ia na infraestrutura de gestão de resíduos existente na cidade e poderia envolver uma campanha de sensibilização para encorajar os consumidores a separar os seus resíduos domésticos na fonte, ou a introdução de uma fase de triagem de resíduos em instalações de resíduos municipais e aterros sanitários. Na próxima unidade, veremos cada uma das estratégias dos 5R em mais detalhes com a ajuda de exemplos de estudos de caso da vida real. Por enquanto, vamos recapitular o que abordamos nesta unidade. Aprendemos que o quadro de ações da cidade circular fornece às cidades orientações estratégicas concretas para intervenções circulares baseadas em ações. A estrutura é aplicável a todas as cidades em qualquer estágio de sua jornada circular. Vimos que o quadro de ações é composto por 5 estratégias: repensar, regenerar, reduzir, reutilizar e recuperar. E esse repensar oferece o maior ponto de alavancagem para a circularidade, pois mudanças sistêmicas nos sistemas econômicos e sociais podem ser feitas aqui. E, finalmente, você teve uma visão geral das 3 ações relacionadas a cada estratégia do 5R e aprendeu que as ações são mais eficazes quando implementadas em paralelo umas com as outras.